do último dia 17 de agosto, né? Nós estamos falando dos fatores determinantes da erosão. A partir desse momento, eu estou gravando a aula e vou tentar disponibilizar para vocês no YouTube, tá? Vou deixar o link na página da disciplina, vocês clicam no link e vão lá no YouTube e assistem a aula depois. Ou quem não assistiu, quem não assistiu a aula hoje vai poder assistir lá, né? Ou então as chuvas intensas são chuvas que têm grande intensidade, como o próprio nome indica. O que é essa intensidade, né? A intensidade tem a ver com a lâmina precipitada e o tempo de precipitação. Por exemplo, é o que nós falamos lá. Vamos dizer que em São João Evangelista chove 50 milímetros em 1 hora. E no outro dia chove 50 milímetros em 24 horas. Então, naquela situação onde choveram 50 milímetros em 1 hora, a intensidade é muito maior, a intensidade de precipitação é muito maior do que quando choveu 50 milímetros em 24 horas. 50 milímetros em 1 hora vai dar 50 milímetros por hora. 50 dividido por 1, né? 50 milímetros em 24 horas dá 50 dividido por 24, vai dar 2 e pouquinho milímetros por hora. Então, na primeira situação, a intensidade é muito maior. E essas chuvas, elas causam muito mais erosão do que as chuvas mais leves, né? Como está dizendo aí, ó. As chuvas mais leves, elas têm um potencial de erosividade, né? O potencial de erosividade da chuva leve é muito menor do que a chuva intensa. Tá? Então, o que é a erosividade da chuva? A erosividade da chuva é a capacidade da chuva de causar erosão. Então, a capacidade da chuva de causar erosão, né? A capacidade dela causar erosão, a gente chama de erosividade. Erosividade. Então, capacidade de causar erosão. Então, ela fala assim, ó, o solo, considerado isoladamente, devido à grande variação de lugar para lugar, introduz condições muito variáveis que influenciam a quantidade de enxurrada de erosão. Então, o solo, né, ele pode proporcionar uma situação muito mais crítica, né? Você pega um solo que está com problema de conservação, né? Um solo aí que está já com erosão, né? Então, o solo desse aí, a condição de erosividade da chuva é muito maior. Ele vai ficar muito mais vulnerável à erosão. Então, a sua erodibilidade é maior. Certo? Então, a erosividade da chuva é a capacidade da chuva de causar erosão, e a erodibilidade do solo é a sua susceptibilidade, a sua vulnerabilidade à erosão. Então, erodibilidade é vulnerabilidade do solo à erosão. Ele é mais vulnerável ou menos vulnerável à erosão. Erodibilidade. Erosividade é a susceptibilidade, aliás, é a capacidade, né, que a chuva tem de causar erosão. É a capacidade da chuva de causar erosão. Se o solo seu está conservado, né, se ele está com vegetação, se ele tem cobertura morta, etc., a erosividade da chuva vai ser menor. E a erodibilidade do solo, consequentemente, também vai ser menor, tá? Então, você tem que ter em mente essas questões aí. Bom, qualquer pergunta, gente, vocês podem parar aí, tá? E perguntar, tá ok? Podem parar aí e questionar, podem sugerir alguma coisa, perguntar o que vocês acharem interessante aí. Em muitas terras, no entanto, o controle eficiente da erosão pode ser estabelecido pelo emprego de práticas simples, tá, gente? Então, existem práticas simples que podem ajudar você com o seu solo, na briga contra a erosão. Mas as condições essenciais nem sempre podem ser facilmente reconhecidas. Consequentemente, teoria e vivência dos problemas conservacionistas são necessárias para assegurar o sucesso de um trabalho de conservação do solo. Então, você precisa ter práticas, né, já consagradas para poder utilizar no seu solo, né? Não significa que sejam práticas difíceis, práticas sofisticadas, não.
práticas simples, às vezes, resolvem o problema ou diminuem muito o problema da erosão no solo. Tá certo? Então, não precisa ter nada mirabolante, não. Você pode, com pequenas práticas, conseguir conservar o seu solo. Bom, isso aqui, gente, está lá na apostila de vocês, está direitinho, né? Depois vocês dão uma lida lá no capítulo 2, vai estar isso lá, viu? Vai estar lá no capítulo 2 de vocês lá. Deixa eu confirmar aqui. Eu estou com a apostila aqui impressa. Vou confirmar exatamente onde que está isso, né? Em que página nós vamos encontrar esse assunto aí, né? Então, aqui, ó, já entra no capítulo 3, tá? Esse slide aí já é o capítulo 3, início do capítulo 3. Tá certo? Então, já é o capítulo 3, esse aí. Em relação ao solo, os fatores determinantes da erosão podem ser classificados da seguinte maneira. Então, os fatores que determinam a erosão no solo, né, você pode classificar da seguinte forma: os fatores que causam, né, os fatores que determinam a erosão. Nós temos os fatores chamados fatores extrínsecos, que são, e os fatores intrínsecos. Tá? Tem os extrínsecos, certo? E os intrínsecos. Fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos, nós temos os naturais e os ocasionais. Quais são os fatores extrínsecos, então? Chuva, vento e ondas. São os fatores naturais, tá? E os ocasionais? Cobertura do solo, manejo do solo. Cobertura do solo e manejo do solo. Fatores extrínsecos. Depois tem fatores intrínsecos. Vamos ver aqui. Meu computador está realmente travando, ele está limpo, né? Ele está. Ó, tem os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Os fatores intrínsecos, nós temos topografia e propriedades do solo. Topografia e propriedades do solo. Tá? Então, vamos comentar um pouquinho sobre esses fatores. Primeiro, os extrínsecos. Fatores extrínsecos. Nós temos, então, um pouco de paciência, que vocês podem ver que o mouse, né? Realmente, traduz, não ficou bom, não. Já foi lá para o final, foi para a última página. Vamos voltar lá na frente, onde nós estávamos, né? Ele foi lá para o final. Vamos com calma aqui que a gente chega lá. Fatores extrínsecos. Nós temos a chuva, o vento e as ondas. Não é isso que nós vai causar, né? Que vão causar erosão. A chuva, o vento e as ondas. Isso é bem claro, né? Isso é bem tranquilo de se entender, né? Que as chuvas, os ventos e as ondas vão causar erosão. Os ocasionais, os fatores extrínsecos ocasionais. Cobertura do solo e manejo do solo. Cobertura do solo e manejo do solo. Tá? Então, a cobertura do solo é um fator que influencia na erosão. Cobertura do solo. O seu solo coberto, o seu solo com vegetação, né? O seu solo com uma cobertura morta, ele vai ter menos susceptibilidade à erosão, ou seja, menor erodibilidade. E o manejo também, né? Como você maneja o seu solo? De que forma você vai manejar esse seu solo, né? De forma esse solo vai ser manejado, influencia também na erosão.
Tá? Os fatores intrínsecos, nós vamos ter a topografia do terreno, tem a ver com a declividade e o comprimento da rampa. Né? Declividade e comprimento da rampa. Então, a declividade, evidentemente, um solo, por exemplo, tem 5% de declividade, a erodibilidade dele é muito menor do que um solo que tem 30% de declividade. Né? Então, maior declividade, maior erodibilidade. Menor declividade, menor erodibilidade. No Instituto, né? No Instituto nós temos muitas áreas que têm declividade acentuada, né? Então, ali naquela área ali que tem eucalipto, pelo menos tinha eucalipto ali acima da administração ali, aquela área da parte de cima, ali, declividade ali acima de 25%, né? 25%, 30%. Lá naquela área que tem eucalipto também, que está atrás da rodoviária, por lado da rodoviária ali, né? Tem aquela estradinha, né? Que você ao invés de ir para o prédio 4, você pega aquele trilho, né? Aquela trilha, segue aquela trilha, você vai sair numa área onde tem eucalipto. Lá também a declividade é muito alta, né? Então nós temos muitas áreas no Instituto aí, no campus, né? Que tem a declividade muito alta. Em São João Evangelista, de uma forma geral, tem muitas áreas que têm declividade alta, né? Declividade muito alta. Agora, se você pega uma região como o Triângulo Mineiro, algumas regiões de Goiás, etc., né? Você vê que a declividade é muito menor, muito menor. Então, você vai ter muito menos problemas de erosão, né? A erodibilidade do solo vai ser muito menor do que no solo nosso, pensando somente na declividade, né? Só na declividade. É claro que todos os fatores eles vão estar de mãos dadas, né? Todos os fatores vão estar juntos, né? Declividade, comprimento de rampa, o que nós falamos anteriormente, né? A cobertura do solo, cobertura morta, textura, estrutura, tudo isso está junto. Então, a erodibilidade é um resultado da junção desses fatores. Nós não temos um fator só causando erosão, não. Tá? Nós vamos ter vários fatores que vão contribuir para a erosão, maior ou menor. Alguma pergunta por enquanto, gente? Estão acompanhando bem? Alguma pergunta? O som, como é que está? Continua? Está dando para acompanhar aí razoavelmente? Como é que está a situação? Para mim aqui tá tranquilo, nenhuma pergunta não. Beleza, então. A Érica e a Mariana falaram que está ok, por enquanto, né? Razoavelmente bom, né? Beleza, então. Bom, então, gente, ele fala aqui de declividade e comprimento de rampa, né? O comprimento de rampa, eu acho que até já dei um exemplo desse comprimento de rampa para vocês numa outra aula. Vamos pensar numa área com declividade e que nós temos uma rampa, uma descida, vamos dizer que nós temos uma descida, né? Uma descida com declividade de 10 metros. Uma descida com declividade de 10 metros. Então, você teria que caminhar 10 metros descendo a área. E vamos pensar numa outra situação, nós vamos ter a mesma declividade em outra área, com a mesma declividade, só que com 100 metros de descida. 100 metros de descida. Vou ter que caminhar 100 metros. Então, esse é o comprimento de rampa. Na primeira situação, eu tenho um comprimento de rampa de 10 metros, e na segunda situação, eu tenho um comprimento de rampa de 100 metros. Então, quanto maior o comprimento de rampa, maior a erosão. Comprimento de rampa muito grande,
seja, rampas muito grandes, a chance de erosão é muito maior, tá? Por isso, entre outros motivos, por isso que a gente faz o quê? Os famosos terraços, né? Nós vamos ver mais adiante. Nós fazemos os terraços, que são estruturas que vão te propiciar, vão te proporcionar, vão favorecer você a diminuir essa erosão, essa erodibilidade, tá? Então, o comprimento de rampa, ele maior, quanto maior for esse comprimento de rampa, maior a erosão e maior a erodibilidade também, tá? Para poder contornar o problema do comprimento de rampa, a gente faz os terraços, né? Você vai fazer um terraço, por exemplo, a cada 10 metros eu faço um terraço, né? Um exemplo, né? Isso tudo é calculado, tá? Tem na apostila aí as tabelas direitinho, nós vamos calcular tudo isso aí. Por exemplo, de 5 em 5 metros eu faço um terraço na vertical, né? A cada 7 metros eu faço um, depende. Esse comprimento aí, esse desnível, né, entre um terraço e outro, o espaçamento entre um terraço e outro, vai depender principalmente da declividade do terreno, tá certo? Então, assim, a declividade e o comprimento de rampa estão juntos, né? Tem a ver com a topografia do terreno. Tem a ver com a topografia do terreno. Entendido, gente? Essa declividade e o comprimento de rampa? Entendido. Ok. Beleza, gente. Fui pegar uma garrafa de café ali, porque tá meio frio hoje, né? Vou tomar um cafezinho aqui para ajudar, né? Ajudar na aula aí, né? Cafezinho velho aqui. Beleza. Vamos lá, gente. É o seguinte. Propriedade do solo, né? Então, nós temos propriedade do solo, textura, estrutura, porosidade, permeabilidade, andam juntas, né? Capacidade de infiltração, matéria orgânica, natureza do complexo coloidal e natureza dos cátions adsorvidos. Vamos falar sobre esses aspectos aí. Você já deve ter visto em solos, em outra disciplina de solos, a questão da textura e a estrutura do solo, né? Existe uma diferença dos dois conceitos aí, textura e estrutura. A textura do solo tem a ver com os componentes do solo. Areia, silt e argila, né? Então, a proporção de areia, silt e argila que existe no solo vai me dar a textura do solo, tá? Eu posso ter um solo argiloso, um solo arenoso, um solo textura média, e aí várias classes de textura, que não vem ao caso agora a gente entrar, mas tem várias classes de textura em função da proporção que existe entre os componentes areia, silt e argila. Isso que é textura, tá? A estrutura do solo, tem a ver com a disposição das partículas do solo no seu perfil. Como que as partículas estão dispostas? Elas estão dispostas na forma de grânulos? Elas estão dispostas na forma de lâminas? Elas estão dispostas aleatoriamente? Então, essa disposição das partículas do solo, né? A disposição das partículas do solo é que vai me dar, né, a estrutura do solo. Então, eu tenho várias classes de textura e várias classes de estrutura. Cada uma, né, vai ter uma maior ou menor erodibilidade. Porosidade. A porosidade tem a ver com os poros do solo.
Nós sabemos que o solo, ele é a gente chama de, ele é um elemento trifásico, né? O solo é um elemento trifásico. O que é um elemento trifásico? Representa 3 fases. Quais são as fases? Gasosa, sólida e líquida. Então, o solo tem uma parte gasosa, que a gente chama de atmosfera do solo, ou ar do solo. Nós temos a parte sólida, que são as partículas do solo, e uma parte líquida, que é a solução do solo. Porque o que tem no solo não é água, é solução. É a água mais alguma coisa, né? Nós não temos água pura no solo. É a água misturada com outras coisas. Que coisas são essas? Nutrientes, né? Elementos orgânicos, colóides no solo, né? Então, nós vamos ter a solução do solo. Solução do solo. Então, a porosidade, o que acontece? A solução do solo fica na porosidade do solo, nos poros do solo. Nos poros do solo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pegar duas vasilhas de vidro transparente. Vamos colocar em uma vasilha de vidro transparente, vamos colocar bolinha de gude. Vamos colocar bolinha de gude dentro dessa vasilha de vidro. Vamos encher de bolinha de gude, tá? Na outra vasilha de vidro, vamos colocar pó de café. Pó de café. Então, uma tem bolinha de gude, várias bolinhas de gude, uma sobre as outras, e na outra tem pó de café. Naquela onde eu tenho bolinha de gude, nós vamos ter o quê? Entre as bolinhas, existe ali um espaço, né? Elas não vão se encaixar perfeitamente. As bolinhas não vão se encaixar perfeitamente. Vai ter um espaço entre uma bolinha e outra. Aquele espaço que existe entre uma bolinha e outra, a gente pode fazer uma analogia com o solo. Seriam os poros do solo. Aqueles são os poros do solo, tá? Entre as bolinhas de gude. Poros do solo. E naquela vasilha que tem pó de café, também existe, né? Se você olhar com mais precisão, tivesse como uma lupa para poder enxergar e tudo mais, você veria o quê? Que entre uma partícula e outra daquela de café que está ali dentro da vasilha, que é bem pequenininha, as partículas elas não vão se encaixar perfeitamente, não. Existe um espaço entre uma partícula e outra também, né? Só que é bem menor. O poro, né, o espaço entre uma partícula e outra é muito menor, muito inferior, né, muito menor tamanho. Então, o que acontece? Naquele solo, naquela situação onde tem bolinha de gude, nós temos o que chamamos de macroporos. Macro, vem de grande, né? Então, nós vamos ter macroporos. Naquela situação que nós temos pó de café, nós vamos ter os microporos. Então, macroporos, microporos. Isso tem a ver, isso influencia muito na questão da porosidade do solo, da permeabilidade do solo, tá? Da drenagem do solo. Então, a macro e a microporosidade vão influenciar nisso aí, tá certo? Veremos mais adiante, né? Sobre isso também. Então, textura, eu já falei, né? Que é a proporção entre as partículas que formam o solo, que é a areia, silt e argila. Estrutura é a disposição das partículas. A porosidade tem a ver com o espaço vazio que existe entre as partículas do solo. Esse espaço pode estar vazio e pode não estar, né? O espaço pode estar vazio, o solo pode estar totalmente seco, né? Quando o solo está completamente seco, todos os poros vão estar ocupados por quê? Quando o solo está totalmente seco, os poros vão estar ocupados por quê, gente? Vamos acordar aí, internet, vamos acordar aí. Quando os poros estão totalmente... Por ar, não é isso? É isso aí. Quem falou foi o... Deixa eu ver aqui. Foi o... O Lucas. Foi o quem? Eu. Lucas? Isso. O Lucas. O Lucas falou exatamente, Lucas.
nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ar, né? Então, quando os poros estão completamente secos, nós vamos ter ar. Nós vamos ter ar exatamente ali nos poros. Então, solo absolutamente seco. Quando o solo estiver completamente úmido, né? Diria até que a palavra mais certa é saturado, né? Quando o solo estiver saturado, aí vem a pergunta, saturado de quê? Eu deveria ter falado, né? Quando o solo estiver completamente saturado por água, aí sim, agora ficou completo, né? Quando o solo estiver completamente saturado por água, todos os poros do solo estarão ocupados por água ou pela solução do solo, né? Então, nós temos os dois extremos. O solo completamente seco, cheio de ar, né? Nos poros, e o solo completamente saturado por água, ou seja, todos os poros vão estar com água. Normalmente, nós temos o quê? Nós vamos ter uma situação intermediária, né, gente? Nós vamos ter o solo úmido. O solo vai estar úmido. Ele não vai estar nem completamente seco, nem completamente saturado por água. Ele vai estar com um teor médio, né, de umidade, né? Até esfriou. Bom, então, a porosidade do solo também influencia na sua erosão, né? Solo mais poroso, solo menos poroso, né? Permeabilidade está relacionada com a porosidade. A permeabilidade é a facilidade com que a água infiltra no perfil do solo. Se a água tem facilidade de infiltrar no perfil do solo, ela facilmente infiltra, a gente fala que o solo é permeável, ou muito permeável, né? Tem classes de permeabilidade, né? Tem algumas classes de permeabilidade. Mas vamos falar de uma forma genérica. Se a água infiltra com facilidade no perfil do solo, nós falamos que o solo tem alta permeabilidade. Isso é importante. O solo que tem permeabilidade maior, vai ter uma erodibilidade menor, pensando só na permeabilidade, tá? Pensando só nesse aspecto de permeabilidade. Então, o que acontece? O solo que tem maior porosidade, o solo mais poroso, a permeabilidade dele é maior. Vamos provar isso. Vamos provar. Vamos pegar novamente, né? Vamos comparar agora com... vamos fazer a mesma comparação que nós fizemos agora com a bolinha de gude e o pó de café. Vamos pegar esses dois vasilhames, um que está com bolinha de gude e o outro que está com pó de café. Vamos imaginar que nós vamos jogar ao mesmo tempo, nos dois vasilhames, nós vamos jogar nos dois vasilhames 1 litro de água. Ao mesmo tempo. Joga 1 litro de água. Tá? Então, vou pegar 1 litro de água na mão esquerda, mais 1 litro de água na mão direita e jogar ao mesmo tempo dentro dos vasilhames que tem bolinha de gude e pó de café. Onde que a água vai chegar primeiro? No fundo. É onde tem bolinha de gude ou onde tem pó de café? Alguém se arriscaria a dizer? Onde que a água vai chegar primeiro? No fundo? Ninguém quer se arriscar? Onde que a água chega primeiro? No fundo. É onde tem bolinha de gude ou onde tem pó de café? Na bolinha de gude, ô Claudiano. Isso, exatamente. Foi a Érica que falou, né, Érica? Exatamente. Foi sim. É isso aí. Então, na bolinha de gude chega primeiro. Por quê? Nós temos os macroporos. Nós temos grande distância entre uma bolinha de gude e outra. O espaço vazio que existe ali entre as bolinhas é muito maior do que lá no café, no pó de café, né? Então, quando eu jogo a água, rapidamente essa água vai para o fundo. Então, a permeabilidade é maior, né? Então, a gente fazendo um paralelo do solo com o solo, né? Fazendo um paralelo com o solo, bolinha de gude e pó de café, fazendo um paralelo com o solo,
onde tem bolinha de gude, seria um solo arenoso. Solo arenoso. Tá? E onde tem pó de café, é um solo argiloso. Solo argiloso. Certo? Então, o solo arenoso, a permeabilidade dele é maior. Quando joga água, ela infiltra rapidinho. Ela vai para o fundo rapidinho. O solo argiloso tem uma permeabilidade menor. Demora mais para a água chegar no fundo. Tá? Então, o que acontece? Já dá para a gente fazer umas inferências aqui. Por exemplo, vamos raciocinar, se a gente vai jogar água no solo que tem bolinha de gude, no solo que tem nós vamos jogar água onde tem bolinha de gude e onde tem pó de café, onde tem bolinha de gude, o solo bate lá em cima e infiltra. Então a água não vai ficar na superfície, ela vai infiltrar. Ou seja, a infiltração vai ser grande. Se a infiltração vai ser grande, vai ser intensa, o escoamento superficial vai ser pouco, vai ser baixo. Então, infiltra muito, escoa pouco. Infiltra muito, escoa pouco. Se vai escoar pouco, a erosão vai ser menor, não é isso? Porque o que vai causar erosão para a gente no aspecto relacionado com água é escoamento superficial, né? Então, o escoamento superficial é que vai causar a erosão. Se está infiltrando muito, vai escoar pouco. Consequentemente, a erosão vai ser pouca. Então, solo arenoso vai ter menor escoamento superficial. No solo argiloso, ao contrário, né? Se a água está infiltrando lentamente, se está demorando para essa água infiltrar, eu vou ter um escoamento superficial maior. Aquela água está demorando para infiltrar, porque os poros são pequenininhos. Então, a água bate no solo, demora para infiltrar, porque os poros são pequenos, e aí vai escoar mais. Então, o escoamento superficial aumenta, a erosão também aumenta, né? Evidentemente, como tudo existem exceções, né? Existem exceções. Existem solos que são argilosos, que são solos pouco erodíveis. São exceções. Mas, normalmente, né? Um solo arenoso, a erodibilidade dele é menor do que um solo argiloso. Um exemplo, né, da exceção que eu falei, os latossolos, né? Os latossolos que vocês viram lá na disciplina de solos, os latossolos, eles são solos argilosos. Eles têm principalmente o horizonte B latossólico, né? O horizonte B latossólico, que é um horizonte B profundo, é um horizonte B velho, né? Os latossolos já são velhos, já são solos velhos, bem velhos, intemperizados, né? São solos profundos, os horizontes B são profundos, são solos de grande profundidade, né? Os horizontes, as camadas dos solos são profundas. Então, o latossolo, ele é um solo argiloso, só que ele tem uma permeabilidade alta. Ele é uma exceção, né? É uma exceção à regra. Então, no latossolo, o horizonte B latossólico, ele tem uma permeabilidade grande. Então, ele se comporta como arenoso. Ele é um solo argiloso se comportando como arenoso. É uma exceção, tá? Então, nós temos no Instituto, por exemplo, grande parte dos solos do Instituto são latossolos. São solos nessas condições, tá? Mas, de uma forma geral, né, genericamente falando, o solo arenoso, ele tem maior porosidade, menor escoamento superficial, maior infiltração, maior permeabilidade, menor erodibilidade. E o argiloso tem maior erodibilidade, menor infiltração, maior escoamento superficial. Capacidade de infiltração está relacionada com a velocidade de infiltração e com a porosidade também. Então, a porosidade e a permeabilidade estão influenciando na capacidade de infiltração. A capacidade de infiltração, vocês vão poder ver na apostila, deixa eu ver aqui qual a página que está, para vocês poderem, deixa eu ver se está aqui tem na apostila ou se é no outro material que eu tenho. Acho que na apostila não está, não, né? Acho que não está na apostila.
Não está na apostila, não. Deixe-me tentar achar aqui um gráfico muito importante. Eu vou abrir aqui a internet e vou mostrar para vocês. Vamos tentar achar aqui no Google mesmo. Vamos achar aqui gráfico, né? Um gráfico aqui. Aqui, ó. Vamos abrir esse gráfico. Vamos tentar, né, abrir aqui. Você vai abrir aqui a página, né? Está lento aqui. Está muito pequeno também aqui, né? Ó, olha só. Deixa eu salvar essa imagem aqui. Tentar abrir, né? Separadamente. Vamos ver aqui o gráfico, né? Vou tentar fazer um zoom aqui. Tá dando, vocês estão acompanhando aí esse gráfico? Está dando para acompanhar o gráfico? Tá, eu tô conseguindo enxergar. Tá, sim. Tá, né? Deixa eu ver se eu aumento mais o zoom aqui, de forma que não fique ilegível, mas vou aumentar bastante o zoom aqui. Vamos acompanhar esse gráfico, gente. É o seguinte, que aqui fala o seguinte, ó, no texto, né? No texto fala o seguinte, ó, deixa eu fechar aqui para não ficar muita página aberta. Ele fala o seguinte, ó, a capacidade de filtração, né? É uma propriedade do solo também que influencia na sua erodibilidade. A capacidade de filtração. Então vamos ver aqui. Cadê será que eu fechei? Não é possível. Tá aqui. Então, aqui, esse gráfico, gente, esse gráfico aí, nós vamos ver mais adiante, tem a ver com a capacidade de filtração e com a velocidade de filtração, né? Existe uma diferença entre capacidade de filtração e velocidade de filtração. A capacidade está relacionada com a capacidade global do solo de infiltração. E a velocidade é uma velocidade de determinado momento. No caso, nós temos aqui o seguinte, ó, nós temos essa curva aqui, ó. Essa curva, que eu estou mostrando com o mouse aqui, ela é feita, né, ela é obtida, melhor dizendo, né, através de um experimento, de um trabalho de campo, que você vai gerando os dados aqui e no final das contas você tem essa curva, né? Primeiro você gera uma tabela, um quadro, né, uma tabela de dados, onde o eixo X é o tempo em minutos e o eixo Y é a velocidade de filtração. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: no início de uma chuva ou no início de uma infiltração de água no solo, no início da infiltração de água no solo, a velocidade de filtração é muito alta, ela está em torno de entre 20 e 25 milímetros por hora. Está muito alta. Olha aqui onde está o mouse aqui, ó. A velocidade de filtração de água no solo, no início, é muito alta, antes da chuva, né? Então, vamos imaginar um solo que está com pouca água, e aí começa a chover, essa água começa a infiltrar no solo. No início, então, a velocidade de filtração vai ser alta, porque o solo está seco, né? O solo tem pouca água. O solo tem pouca água. Então, a velocidade de filtração é alta, 22 milímetros mais ou menos. Com o passar da chuva, com o passar do tempo, essa água vai infiltrando no solo e vai o quê? A velocidade de filtração vai diminuindo, vai caindo a velocidade de filtração.
caindo, 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 até ela chegar no valor estável, até ela estabilizar. Até ela estabilizar, né? Ela pode chegar no valor aqui bem próximo de zero, tá? Bem próximo de zero. Ela pode estabilizar, essa curva pode estabilizar próximo a zero, ou seja, quase tocando o eixo X aqui, ó. Né? Então, essa curva aqui, ela tem esse formato parabólico, né? É uma função potencial, lá no Excel, se você entrar no Excel, você pede a função potencial. E aí você tem essa parábola. É uma função que tem um formato parabólico, né? Um formato parabólico, sempre virado para a direita e para cima, a parábola. Tá? A parábola sempre virada para cima e para a direita. Por quê? No início, a velocidade de infiltração é alta, vai caindo, caindo, caindo até estabilizar. No caso aqui, nós temos, quando essa velocidade de infiltração estabiliza, veja bem o que eu vou dizer. Portanto, quando essa velocidade de infiltração estabiliza, quando ela estabiliza, chegando no valor aqui constante, praticamente, a gente fala que se encontrou, se chegou na velocidade de filtração básica. Velocidade de filtração básica do solo. Tá? É a velocidade de filtração básica. Ou VIB, né? VIB ou velocidade de filtração básica. Hoje, os autores eles estão abandonando, né, esse nome VIB, estão falando mais taxa de infiltração estável. Taxa de infiltração estável. TIE. TIE, né? TIE. Taxa de infiltração estável. Que é a mesma coisa da VIB. Tá? Então, eu preciso conhecer essa velocidade de filtração básica do solo. Eu preciso saber quando é que ele vai estabilizar. Na prática, quando é que eu considero que estabilizou? Quando eu encontrar três valores iguais, no mínimo três valores iguais da velocidade de filtração, eu considero que chegou na velocidade de filtração básica. Tá? Então, vamos dizer que eu encontrei três valores, 10, 10 e 10. Pronto, chegou na taxa de filtração estável ou na velocidade de filtração básica. Mesma coisa. Tá? Então, o valor vai ser 10 milímetros por hora, velocidade de filtração básica. Tá? Isso está relacionado com a capacidade de filtração de água do solo. Por exemplo, se o solo, no início, eu posso ter um solo aqui, um outro gráfico do lado aqui, onde a capacidade de filtração inicial aqui era, por exemplo, 40 milímetros. Tá? Eu posso ter um solo com 40 milímetros no início de filtração. Posso ter. Esse aqui é 22. Eu posso ter um solo com 40 ou mais, né? Ou mais que isso. É a capacidade de filtração de água no solo, naquele momento em que o solo está mais seco. Então, o valor inicial aqui, ó, da infiltração, me dá uma ideia da capacidade de filtração de água no solo no momento t igual a zero. Né? No momento t igual a zero, ou no início, né? No início da chuva, no início da infiltração, eu vou ter uma velocidade de filtração muito alta. Nesse caso aqui, em torno de 22 milímetros. Depois vai caindo, 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 chegou aqui em torno de 5 milímetros por hora, vai ser a velocidade de filtração básica desse solo. Tudo bem, gente? Entenderam esse gráfico? Nós vamos voltar a falar desse gráfico aí, mas para início, né, para vocês entenderem um pouquinho sobre capacidade de filtração e velocidade de filtração, deu para entender esse gráfico aí, as principais informações dele? Deu para entender? Posso fechar o gráfico? Não vou salvar não, tá? Vou fechar o gráfico aqui, tá certo? Vou fechar aqui. Voltando aqui, né? Então, capacidade de infiltração. Capacidade de infiltração.
né? É o que nós acabamos de falar aí, tá? Acabamos de falar, capacidade de filtração. Um outro fator que tem a ver com a propriedade do solo, que é importante também, é a matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica, pessoal, a matéria orgânica do solo, ela é muito importante porque ela vai... A matéria orgânica, vamos pensar, vamos levar em conta, vamos supor que a matéria orgânica ela se comporta como se fosse uma esponja. Aquela esponja de cozinha, né? Você molha a esponja, ela absorve muita água, né? Ela vai absorvendo aquela água. Então, vamos pensar que a matéria orgânica seja essa esponja, né? Além de absorver e reter muita água, a matéria orgânica tem muitos nutrientes. Muitos nutrientes. Além disso, também ela tem o quê? A parte viva, né? A matéria orgânica é viva, ela tem ali anelídeos, bactérias, fungos, tem vários micro-organismos que são benéficos para o solo e para a planta. Então, quando você está adicionando matéria orgânica no solo, você está melhorando a estrutura do solo, você está melhorando a vida do solo, aumentando a vida do solo, melhorando essa vida do solo, trazendo micro-organismos benéficos para esse solo que vão, por sua vez, favorecer também o desenvolvimento das plantas. Tá? Então, a matéria orgânica ela é fundamental para o solo. E, no caso, num solo que eu tenho mais matéria orgânica, a erodibilidade é menor. Tá? Então, o solo com mais matéria orgânica vai sofrer menos com a erosão. Porque esse solo vai ficar, ele vai reter água, né? Ele vai reter água, e também eu vou ter uma melhora da estrutura do solo. O solo vai ficar mais estruturado, vai ficar um solo mais um solo com uma estrutura mais granular, um solo com maior não é dispersão, é o contrário de dispersão, né? É um solo mais com maior agregação, né? Um solo com os agregados maiores, mais estáveis. Então fica um solo mais firme, um solo mais difícil de ser erodido. Então a matéria orgânica ajuda nisso aí, ajuda para que o solo fique menos, seja um solo menos erodível, tá? É importante isso aí, você saber que o solo, né, que a matéria orgânica pode favorecer positivamente o solo em vários aspectos. Nós já citamos aqui agora. Natureza do complexo coloidal. Depende, né? Qual o tipo de colóide que nós temos no solo, né? Nós podemos ter os colóides aí originários de matéria orgânica, né? Os colóides que são originários das argilas, né? As argilas 2 para 1, 1 para 1, aquilo que vocês já viram lá na disciplina de solos para trás. Aí. Então tem a ver com o complexo de colóides do solo. Colóides, né, são essas partículas diminutas, né, que estão no solo e favorece a absorção ou a adsorção de elementos químicos. Por exemplo, eu tenho colóides que vão propiciar a agregação ou a adsorção, que é a palavra mais correta, né? Não é agregação, não é a dissorção. Não é a absorção, não é a dissorção com D, tá? A dissorção. A partícula, por exemplo, o magnésio fica dissolvido na parte do colóide, né? Um sódio fica dissolvido no colóide, um magnésio, os cátions de uma forma geral, né? Vão ficar dissolvidos nesses colóides aí. Então, vai favorecer o quê? A disponibilização desses nutrientes para as plantas. Certo? E aí, fechando, né, o que ele fala ali, natureza dos cátions adsorvidos. Então, os cátions que ficarem adsorvidos também vão influenciar. Então, eu posso ter um solo que tem uma dissorção muito grande de cátions, mas só que esses cátions podem ser cátions, por exemplo, de sódio e de hidrogênio. Então, eu posso ter colóide com sódio e com hidrogênio. Então, isso aí não é nutriente para a planta. Sódio e hidrogênio, né? H+, e Na- não são nutrientes para a planta. Então,
efetivamente, para a questão da fertilidade do solo, não vai influenciar em nada positivamente. E sim, pelo contrário, vai favorecer, vai influenciar negativamente na fertilidade do solo, porque eu vou ter cátions H+, cátions Na-. Agora, se for, por exemplo, um Ca2+, um Mg2+, um K+, aí sim, né? Eu vou ter um solo mais fértil, um solo de melhores condições de fertilidade para a planta. Bom, já que ninguém perguntou, não está perguntando nada, eu estou supondo que vocês estão entendendo, né? A minha explanação aqui, né? E nós vamos aqui, né? Falar mais um pouco. Volto a dizer, isso aí está na apostila, né? Isso aí está na apostila, na página. Onde que ele fala que página 17, né? Página 17 da apostila. Fala exatamente sobre isso aí, né? Página 17 da apostila. Efeito da chuva. Efeito da chuva no aspecto de erosão, né? Então, como nós já falamos, as chuvas intensas causam sempre muito mais erosão do que as chuvas pouco intensas, embora prolongadas. Não tem problema, né? É muito melhor para o solo que você tenha uma chuva prolongada de baixa intensidade do que uma chuva curta de alta intensidade. Então, as chuvas curtas de alta intensidade, elas são um veneno para o solo, para a fertilidade do solo, também para a conservação do solo. Tá? Então, chuvas intensas são sinal de problema sério do solo, para a sua conservação, para a sua fertilidade. Se a chuva atinge vagarosamente o solo, a água tem tempo de se infiltrar e se distribuir nesse solo. Se a chuva atinge rapidamente o solo, as primeiras camadas ficam logo saturadas e a água escorre violentamente na superfície, provocando a enxurrada na direção do curso da água mais próxima. Então, isso aí é exatamente o que acontece, né? Uma chuva mais lenta no solo, uma chuva chegando de uma forma mais lenta no solo, e uma chuva chegando de uma forma mais rápida no solo. Temos duas situações. Uma chuva chegando mais lentamente no solo e uma chuva chegando de forma mais rápida no solo. Né? Então, o que vai acontecer nas duas situações, eu já citei anteriormente, acabei de falar agora, acho que fica fácil de vocês raciocinarem sobre as duas situações. Né? O que vai acontecer com o solo? Se a água da chuva chega rapidamente nesse solo, e o que vai acontecer num outro solo, num outro momento, se a água chega vagarosamente ou, numa outra situação, rapidamente. Né? Vagarosamente numa situação e rapidamente numa outra situação. Bom, seguindo aqui, gente, quando a velocidade, efeito da chuva, né? Estamos falando do efeito da chuva. Então, quando a velocidade da água que escorre na superfície aumenta, a sua capacidade de arrastamento de partículas é grandemente aumentada. Dobrando a velocidade, a capacidade de arrastamento pode aumentar de 2, 4 ou 8 vezes, dependendo dos obstáculos que a água possa encontrar no seu percurso. Então, quando a velocidade da água ela aumenta, né? A velocidade da água aumenta na superfície, a sua capacidade de arrastar partículas também aumenta. E
ela não é vamos dizer, ela não é linear, não. Ela é diretamente proporcional, mas não é linear. Ela pode ser o quê? 2 vezes, 4, 8 vezes maior, né? Então, se eu aumento a velocidade em uma vez, eu posso aumentar a capacidade de arrasto de partículas em 2 vezes, 4 ou 8 vezes. Tá certo? Então, assim, a capacidade da chuva de causar erosão, a erosividade da chuva também é uma equação potencial, né? É uma equação potencial, exponencial. Eu tenho que aumentou uma unidade da velocidade, a capacidade de arraste ela aumenta 2, 4 ou 8 vezes. Não é 1 para 1, não, tá? Se fosse 1 para 1, seria linear, né? Seria linear o comportamento. Bom, então aí já dá para ver que a situação é difícil, é grave, né? A situação ela é complicada para o solo, né? Para quem está trabalhando também com essa área, né? É difícil você lidar com a chuva escoando sobre o solo. Então, lidar com enxurrada é complicado. Você vai ter que lançar mão, né? É que eu falo, você vai ter que lançar mão de práticas que vão reduzir o escoamento superficial ou as enxurradas. Se você deixa formar a enxurrada, aí fica muito mais difícil, né? Se você deixa a enxurrada formar e aumentar ali a velocidade, aí complica muito mais a sua situação. Então, você deve agir preventivamente para reduzir o escoamento superficial, reduzir a enxurrada, as enxurradas. Bom, gente, eu vou parar por aqui hoje, nesse slide número 23, eu vou parar por aqui e vou depois, né, no dia de amanhã, porque hoje eu tenho aula até mais tarde, até 5 horas, vou disponibilizar para vocês, caso eu consiga fazer isso lá o upload lá no YouTube, vou disponibilizar para vocês essa aula, né, de hoje, continuação da aula passada, e aí vocês disponibilizam também, né, ou falem com os colegas, que o link vai estar na página da disciplina, vão poder acessar o link e abrir essa aula, né? Fica aí para vocês. E esse arquivo, né, todinho, já está disponível lá na página da disciplina. Alguma pergunta, alguma consideração para a gente poder encerrar? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá ok, Lucas. Alguém mais aí? Wesley, Juscelia, Luiz Carlos, João Vitor, Érica, Mariana? Tranquilo também, Claudinho. Tranquilo. Certinho, Claudinho. Sim. Beleza. Então, gente, nós vamos encerrando por hoje. Eu espero que eu já volte na próxima aula com... eu consigo configurar o computador direitinho ali, que chegou agora na hora do almoço, e a gente possa ter uma qualidade melhor de áudio, uma qualidade melhor de imagem. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para mim, para todo mundo, né? Eu espero que essa câmera aqui esteja com os dias contados, né? Posso utilizar a câmera do notebook que chegou. Um abraço a todos aí, bons estudos, boa semana, bom início de semana aí, e até semana que vem, se Deus quiser.